Aí, ó, nós vimos lá no capítulo 1 do ingresso das Forças Armadas. Que vocês dependem de mim. Matrícula, incorporação e nomeação. E nós falamos sobre tudo lá, né? Idade, aptidão física, o cara não pode ter exercido nenhuma atividade danosa à segurança nacional. Aí o cara falou sobre mobilização, sobre convocação, designação da reserva para o serviço ativo. Aí agora ele entra no capítulo 2, que ele vai falar agora da hierarquia militar e da disciplina. Aí ele fala, a hierarquia e a disciplina são a base institucional. Já caiu em prova? Já, mas isso é a coisa mais mole que tem. O que é mais importante num computador? É o HD, pô. Certo? Sem o HD, nada funciona. Né? E nas Forças Armadas? O HD, pô. Só que aqui é o hard disk, aqui é hierarquia e disciplina. Acabou. Mas o HD é a base de tudo. Então, num computador, a base é o HD. E nas Forças Armadas, a base é o HD. Hierarquia e disciplina, certo? A gente costuma falar de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, hierarquia e disciplina são a base institucional das Forças Armadas, a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Aqui, ó. Olha lá, o HD, a base, hierarquia e disciplina. E a autoridade é diretamente proporcional à autoridade e responsabilidade cresce com o grau. Autoridade e responsabilidade. À medida que tu vai subindo na carreira, você vai ficando com mais autoridade. Mas a tua responsabilidade também aumenta, certo? Eu, quando era sargento e suboficial, estava ali no meio, no bolão da galera. Hoje eu chefio 42 homens, certo? Aí olha a responsabilidade, estou fazendo a ficha de avaliação deles. Olha só, porra, minha mulher quer me matar, porque até serviço para casa eu levo, porque não tem jeito. Como é que eu vou avaliar 42 caras, 15 quesitos cada um, escrever uma coisa para cada um, não podem repetir as palavras. Então assim, beleza, hoje eu tô ali, mas a minha responsabilidade também aumenta. Aqui o soldado aqui, ó, tranquilo, ele só quer dormir e comer. Ele tá aqui embaixo, certo? O soldado é o kit soldado. Ele engravida a namorada, compra um Nextel e uma moto, tá? É kit soldado. E o sargento aqui, ó, olha lá, só quer a casa, pô, lê o livro, olha lá. Certo? O sargento é bigode e revólver, é o kit sargento, é um bigode e andar armado. Aqui, ó. Aí aqui, ó, o cara chegou no topo aqui, ó, o oficialzão, tá com troféu, vencedor. Mas responsabilidade top, aumenta a autoridade. Mas a responsabilidade também, beleza? Diretamente proporcional. Aí ele fala no parágrafo 1º, ó. Vamos voltar aqui, ó. O capítulo é da hierarquia e da disciplina. Aí ele fala que hierarquia e disciplina é a base institucional. Aí ele fala, no parágrafo 1º, ele fala o que é hierarquia, ele conceitua o que é hierarquia. Ele fala, ó, hierarquia militar é a ordenação da autoridade. É a coisa mais mole que tem. Hierarquia, quando o cara pede, tem que ser na hora, meu irmão. Pediu, é na hora. Ó, hierarquia, ordenação da autoridade. Aí, moleza. Hierarquia, o chefe pediu, é na hora. Esse é o bizu mnemônico. Hierarquia, ordenação da autoridade. Por que eu estou falando isso? Na prova, eu já vi, eles cobram esses conceitos. O que é hierarquia, o que é círculo hierárquico, o que é disciplina. Você vai conseguir gravar isso tudo aqui? Não tem como. Então você tem que pegar as palavras-chave. Se ele começar, a hierarquia é o acatamento integral. Opa, não, o Esteves falou que é na hora. É a ordenação da autoridade.
Então, acatamento integral não, isso aí não é hierarquia, isso aí é disciplina. Então, ele confunde nesses conceitos. Então, hierarquia é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas. E como é que se faz essa ordenação? Se faz por postos ou graduações. Dentro de um mesmo posto ou graduação, se faz pela antiguidade no posto. Aí tu imagina o seguinte, um soldado, um cabo, um terceiro sargento, um segundo sargento, um primeiro sargento e um suboficial. Certo? Aí vai fazendo a hierarquia. Aumenta a autoridade e aumenta a responsabilidade. Beleza. E isso aqui é a ordenação. Está seguindo uma ordem. Então, hierarquia é a ordenação da autoridade. Olha a autoridade aqui, ó. Ó, aí vai subindo. Soldado, cabo, sargento, 3S, 2S, 1S, sub, aspirante, tenente, capitão, major, vai indo. É feita assim, hierarquia é feita através de uma ordenação. E ela se faz por postos ou graduação, que nós vamos ver que quando o cara é praça, é graduação. Quando o cara é oficial, nós vamos ver hoje ainda, é posto. Beleza? Então, hierarquia é ordenação da autoridade. E essa ordenação é feita através de postos ou graduações. E no mesmo posto é feita pela antiguidade. E a gente vai ver também, um exemplo. Tem um 3S aqui, 3SA, terceiro sargento A e o terceiro sargento B. E agora, Esteves? Pô, aqui é feita a ordenação de autoridade, é uma escalinha, mas aqui os dois são terceiro sargento. E agora, como é que é feito a hierarquia? É feito, ó, dentro do mesmo posto ou graduação, se faz pela antiguidade. Fulano, tu é de quando? Ah, eu sou o terceiro sargento de 2015. Ah, eu sou de 2010. Então eu sou mais antigo que você no posto, na graduação. Então eu, hierarquicamente, sou mais autoridade que você. Mas a gente vai ver isso um pouquinho melhor lá para o artigo 17. Mas já vai. O importante aqui é o cara saber que hierarquia é hora. É ordenação de autoridade. E essa ordenação se faz por postos ou graduações. Não tem condições de guardar isso tudo. A gente vai guardando as palavras-chave. Beleza? Ah lá. Aí ele fala da disciplina. E a disciplina? A disciplina tu tem que orar. Um é ora, o outro é orai. É a observância rigorosa e o acatamento integral a tudo, a lei, normas. Então, isso é ter disciplina. É quando o cara te faz fazer uma coisa mais absurda, isso. Orai, Senhor, para que eu tenha paciência, para que eu fique calmo. Orai, orai. Observância rigorosa e acatamento integral das leis. O que eu quero que você perceba é você fazer a distinção entre esses vários conceitos, beleza? De disciplina, de hierarquia, que é o que ele gosta de pedir. Então a disciplina é isso. A hierarquia é a ordenação da autoridade em pós-graduações e a disciplina é eu cumprir rigorosamente as leis, normas, integralmente. Beleza? Isso é ter disciplina. Beleza, aí ele fala, disciplina rigorosa observância, acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. O bizu é guardar as palavras-chave. Rigorosa, observância e acatamento integral às leis. O cara não vai fazer tanta maldade assim, mas que ele vai querer saber
que você sabe diferenciar disciplina de hierarquia, isso aí ele vai querer. Beleza? A disciplina, já caiu em prova também, essa questão. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida. Então, a disciplina e a hierarquia não é só para dentro do quartel. Contanto que o R-Conte não é objeto de estudo de você, se você encontrar com o teu superior em um local público, você tem que ir lá cumprimentá-lo. Você tem que falar com ele. Aí o cara fala, se você não conseguir chegar até ele, você faz com aceno de cabeça. Tá na praia do Arpoador, né? Aquela milhões de pessoas, 40 graus. Tu viu o cara lá embaixo. Eu encontrei com um major há pouco tempo em Saquarema, né? Que eu fui... meu pai tem uma casinha em Jaconé, de vez em quando eu vou lá, eu fui em Saquarema. Cheguei lá e encontrei com um major lá. Aí eu fui lá, ô major, como é que tá o senhor? Tudo bem e tal? Aí minha mulher, pô, por que você foi falar com esse cara? Eu falei, isso aí tá previsto, pô. Tá previsto ir lá falar com ele. Eu vi ele tem que falar com ele. Entendeu? E a disciplina e o respeito à hierarquia, todas as circunstâncias da vida. Não é só dentro do quartel. E não é só entre militares da ativa. É entre reserva, remunerada e reformados também. É todo mundo. Beleza? Então ela não é só dentro do quartel e não é só para os militares da ativa. Reserva remunerada e reformados também. Esse é o bizu, ó. Hora, que é a hierarquia, e orar é a disciplina. Tirar foto? Depois eu vou cobrar aí um 10%. Bom, artigo 15. Ele também gosta disso aqui. Porque tudo que é conceito. Aí ele fala, círculos hierárquicos. O que são círculos hierárquicos? Aí ele bota, ó, são âmbitos de convivência entre os militares. Aí por que eu sublinhei isso aqui? Não foi uma questão de prova só não. 2 ou 3. Ele bota, círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os militares de diferentes categorias. Estava errado. Da mesma categoria. Então, ó, você pega lá, a gente vai ver aqui embaixo. A gente vai ver, acho que na próxima. Círculos. Os círculos dos suboficiais e sargentos. Aí tem lá o cassino lá, né, um centro social lá pro cara na hora do almoço jogar uma sinuquinha, jogar uma dama, uma cantina. Aí ele tá lá. Quem é que frequenta? Os suboficiais e os sargentos. Eles são da mesma categoria. Aí o outro lá, cabos e soldados. Aí tá lá o círculo dele lá. Eles são de mesma categoria. Aí tem lá o círculo, dos oficiais. Aí os caras são da mesma categoria. E qual é a finalidade disso aí? A finalidade é desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança. Porém, sem prejuízo do respeito mútuo. Aí tá o cara aqui jogando uma sinuca, suboficial e sargento. Aí esse cara subão antigo e esse 3S. Aí o 3S. Ô, cabeção, me passa esse taco aí pra mim. Não. Ele tá no mesmo círculo, são da mesma categoria, mas ele não pode chamar o sub de cabeção, certo? Sem prejuízo do respeito. Tá ali frequentando, mas... Ô, sub, senhor, deixa eu pegar aqui, licença, tá ali. É estimular a camaradagem. Mas não é por causa disso, né? O cara passou aí. Ô, porra. Deu um tapão, que isso? Não, porra. Então, é respeitar, porra. Certo? Respeitar. Então, o círculo, ele gosta de botar aqui diferentes categorias. Mas são âmbitos de convivência militares da mesma categoria. Depois disso, nós vamos ver o anexo. O que ele fala no 16? Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica nas Forças Armadas. A escala hierárquica que vai fazer a ordenação
de postos e graduações. Bem como a correspondência entre os postos e as graduações da Marinha e do Exército Aeronáutico são fixados nos parágrafos seguintes e no quadro em anexo. O quadro em anexo, que eu vou até ter que deixar aqui para depois vocês levarem, o quadro que está anexo ao Estatuto dos Militares é esse aqui. Tá vendo aqui, ó? De suboficial para baixo... Hã? Você falou, tá vendo? Eu falei, tô. Não, tem que fazer uma força, Daqui, ó, de suboficial para baixo é graduação, ó. Aqui, ó, vendo? De segundo tenente para cima são postos. Então, ó, como é que se faz a ordenação da autoridade? Lembra lá? É através de graduações e postos, não é? Aqui, ó, soldado, cabo, terceiro sargento, segundo, vai subindo, aumenta a autoridade e aumenta a responsabilidade. Aqui é os círculos, tá vendo? Círculo dos oficiais, ele se subdivide em oficiais generais, superiores, intermediários, subalternos. Círculo das praças, suboficiais e sargentos e cabos e soldados. Aqui são pessoas de mesma categoria. Então eles vivem num círculo para desenvolver a camaradagem sem prejuízo do respeito mútuo, beleza? Aqui é a escala hierárquica e aqui é os círculos. Na Marinha, viu aqui, ó, ele vem soldado, cabo, terceiro sargento, segundo, primeiro, suboficial, segundo tenente, primeiro tenente, capitão-tenente, que nas outras forças são os capitães. Aí aqui, basicamente, é que muda. Ó, na aeronáutica e no exército, coronel, coronel, tenente coronel, tenente coronel, major, major. E aqui é os capitães de alguma coisa. Aí o que faz eu ensino lá para os caras lá do EAOF para o cara gravar. Vamos botar de ordem alfabética. Aí é tudo capitão, né? Aí tem capitão de corveta, capitão de fragata e capitão de mar e guerra. Então, corveta, C, F, fragata e mar e guerra começa com M. Quem que vem antes? O C. Então, o capitão de corveta é o menor, certo? Aí aqui, ó, capitão, aí vem fragata e mar e guerra. Quem que vem antes, o F ou o M? O capitão de fragata. E aqui é o capitão de mar e guerra. Beleza? De baixo para cima, coloca ele na ordem alfabética. Aí aqui na Marinha também é bem diferente dos demais, né? Na realidade, nos oficiais generais, todos eles são diferentes. Aí o que vem aqui? Nós temos o contra-almirante, o vice e o almirante de esquadra. Esse almirante aqui, puro, esquece. Mas lembra que a gente vai ver isso aqui. Beleza. Aí vem contra-almirante, vice-almirante e almirante de esquadra. Aí o vice é sempre o segundo, pô. É o Vasco. Eu sou vascaíno, mas, pô, pra vocês entenderem, eu até sacanei meu time. O vice é sempre o segundo, pô. Então aqui é o almirante, que é o cara fera, o almirante maior, almirante de esquadra. O outro puro não cai na pegadinha da prova. Então, se o vice é sempre o segundo e o almirante é o de cima, e aqui vai ser o contra-almirante. Certo? Então, ó, de baixo para cima vai ser assim. Capitão de corveta, fragata, mar e guerra, contra-almirante, vice-almirante, almirante de esquadra. Beleza? Isso cai em prova? Não vi cair. Mas está no anexo do estatuto, ele faz parte do artigo 16? Faz. Mas o que eu vi cair, eu vou falar aqui na frente. Mas mesmo assim, eu vou deixar esse quadrozinho aqui, eu vou pedir ela, eu vou passar por e-mail para ela imprimir e vocês pegam aí, tá? Aí dá uma olhada. Aí de repente tu vai enxergar melhor, mais perto.
Então, ó, aí agora ele dá um outro conceito. Pô, Esteves, você está falando um tempão aí que a ordenação de autoridade, né, que é a hierarquia, que é a hierarquia, a ordenação da autoridade, se faz por postos e graduações. Mas o que é um posto? Aí o cara fala aqui, ó, posto. Aí tu bota assim, ó, P, é o grau hierárquico do oficial. Aí mais na frente a gente vai ver o que é graduação. É o grau hierárquico da praça. Certo? Então o cara fala, posto é o grau hierárquico do oficial. Eu tenho posto. O sargento tem graduação. O cabo, graduação. O soldado, graduação. O suboficial, graduação. De tenente para cima é posto. Capitão de corveta, posto. Capitão de fragata, posto. O contra-almirante, posto. Então, aquela ordenação de autoridade, ele fala que é feita através de postos ou graduações, porque começa lá com graduação. Soldado, cabo, quando chega oficial é posto. Beleza? Então, posto é o grau hierárquico do oficial. E quem confere esse grau hierárquico ao oficial? Ou é o presidente da República, ou o ministro da Força Singular. Por que ele fala singular? Se for militar da Marinha, é o ministro da Marinha. Se for militar da Aeronáutica, é o ministro da Aeronáutica. Se for militar do Exército, oficial vai ser o ministro do Exército, certo? Então, quem confere esse posto aqui, ou é o presidente ou o ministro. Um dos dois vai conferir, vai lhe dar esse posto, certo? E confirmado em carta patente. O que seria uma carta patente? É um título de nobreza. Vocês vão ter título de nobreza, certo? Aqui, ó, uma carta patente. Ó, faz saber que Fernando José Capelete é oficial da Marinha no posto de primeiro-tenente da reserva do Corpo de Engenheiros. Ele tem uma carta patente, isso é um título de nobreza. Só os oficiais têm essa carta patente. A gente seria primeiro-tenente? O segundo, né? Segundo. Mas chegando a primeiro, né? Tem promoção, tem. Só não passa de primeiro. Mas entra como segundo, vai até primeiro e depois não vai mais. É igual eu quando eu soube que ia capitão agora, né? Porque, dei uma sorte que eu ia abrir o só no ano que vem, mas foi antecipado. Aí eu sacaneei minha mulher, né? Não tem aquela cena do BOPE que o cara chega em casa, aí a mulher tá lendo o jornal, né? Ele, pô, não se mete no meu emprego não, hein? Pô, não sei o que, tá lá. Aí ela tava assim, sentada assim, pô, já te falei que eu não quero, fala, o que é isso? Eu falei, não, sou capitão agora, daqui a pouco. O Capitão Nascimento falou, por que eu não posso falar? O quê? Então, esse título aqui, vocês receberão. Então, voltando lá. Posto grau hierárquico do oficial, quem confere esse grau hierárquico é o presidente ou o ministro da Força. E ele é confirmado através de quem? O cara confere. Ele, para confirmar, te dá uma carta patente, que é aquele título de nobreza. Certo? Por isso que tu usa espada. Tão nobre. Beleza. Agora era que eu queria. Já caiu em prova milhões de vezes. Os postos de almirante, marechal e marechal do ar somente serão providos em tempo de guerra. Lembra aquele lá que estava lá em cima, aqui, ó? Ó, aqui, ó. Almirante, marechal e marechal de guerra. Esses aqui, topo do topo do topo, é só em tempo de guerra. Aí, o que o cara gosta de sacanear o aluno? Ele bota o posto de almirante de esquadra. Mas o almirante de esquadra é o último posto da Marinha da ativa. Em tempo normal de paz, igual nós estamos vivendo. Então, quem é o topo, Esteves? Da Marinha, almirante de esquadra. E o almirante puro é só em tempo de guerra. Mas é mole gravar, ó. Os marechais e o almirante puro. Certo? Porque os marechais, esse aqui é o do Exército,
E o aeronáutica, para poder diferenciar, botou o do ar. E o almirante puro. Então, quais são os postos de guerra? Os marechais e o almirante puro. Beleza? Os marechais. Então, como caiu na prova, Juliana, né? Eu decorei. Juliana está perguntando como caiu na prova. Como caiu? Ele botou os postos de almirante de esquadra, marechal e marechal do ar somente serão providos em tempo de guerra? Entendeu? Aí ele botou o de esquadra aqui. Só que o almirante de esquadra não é em tempo de guerra, em tempo de paz. Teve duas. Teve uma que eu acho que é verdadeira e falsa, e teve uma outra assim, assinale a alternativa abaixo, qual o posto que o que tem em tempo de guerra, ou que não tem em tempo de guerra, ele vinha lá. Beleza? Então esses três são em tempo de guerra. Quem é? O almirante puro e os marechais. Beleza? O marechal do ar e o marechal normal. E o almirante puro. Hã? Bom, tá vendo? Aí tá aprendendo, hein? Mnemônico, isso aí. MMA. MMA, o A puro, né? Só isso. Beleza. Ah lá, a graduação é o grau hierárquico da praça. Então, o posto é o grau hierárquico do oficial. E a graduação da praça. E quem que confere isso aí à praça? A autoridade militar competente. E quem confere ao oficial? O presidente da República ou o ministro da Força. E aqui, quem confere? Uma autoridade. Vai depender da Força Armada. Vai ser uma que vai ser o diretor de administração do pessoal, na outra Força Armada vai ser uma autoridade militar competente. Mas não vai ser nem o presidente, nem o ministro. Beleza? Vai ser uma autoridade militar competente. E tem carta patente aqui? Não. Só os oficiais. Beleza? Os guarda-marinha, os aspirantes oficial e os alunos de órgão de formação de militares são denominados praças especiais. Isso aí também é muito importante para a prova. Nós vamos ver lá, ó, soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, suboficial. Esses caras aqui são praças. Certo? São praças. Graduação hierárquica da praça. Grau hierárquico da praça é a graduação. Beleza, são praças. Aí vem aqui, ó. Segundo tenente. Primeiro tenente. No caso da Marinha, capitão tenente. Aí vem lá os capitão de corveta. Capitão de fragata. Capitão de mar e guerra. Contra-almirante. O Vasco. Vice-almirante. E o almirante de esquadra. Esses caras aqui são oficiais. Esses caras aqui têm postos, que o posto é o grau hierárquico do oficial, e esses caras aqui têm graduação. Pô, e esse vácuo aqui? São as praças especiais. Não nessa ordem de hierarquia. Mas, por exemplo, aqui entraria na Marinha o guarda-marinha. E na aeronáutica e no Exército é o aspirante a oficial. É a mesma coisa, só que nomes diferentes. Então, esse cara aqui entraria no meio aqui. Só que tem os alunos também. Então, o aluno, isso aí a gente vai ver mais para frente, ele pode ser um aluno comparado com precedência ao 3S, pode ser um aluno com precedência ao sub. O que eu quero que você entenda, não necessariamente nessa ordem. Então, por isso que eu vou até tirar esse camarada daqui. Posto oficial, graduação praça. E os praças especiais?
Os praças especiais são o guarda-marinha, / aspirante oficial, os alunos, beleza? Só isso. Guarda-marinha, os aspirantes e os alunos, tanto de qualquer escola de formação. Esses são os praças especiais. Aspirante a oficial é igual o guarda-marinha da Marinha. É o mesmo patamar, só que com nome diferente. A Marinha gosta de botar nomes diferentes para ferrar o aluno. Então, esses caras são praças especiais. É aspirante o quê? Guarda-marinha, aspirante. Aspirante oficial. Por que é bom você guardar o aspirante a oficial? O aspirante vai ser praça também? Especial? Vai, porque ele vai ser aluno da escola naval. Só que na hora da precedência, a gente vai ver que eles vão ter uma outra precedência diferente do aspirante oficial. A gente vai ver mais à frente para não ficar com essa cara de assim, assustados. Vamos lá. Parágrafo 5º. Os graus hierárquicos inicial e final dos diversos corpos, quadros, armas, serviços, especialidades ou subespecialidade são fixados separadamente para cada caso na Marinha, no Exército e na Aeronáutica. Não vou entrar muito nessa seara, mas o que o cara quer dizer? Por que ele botou aqui? Corpo, quadro, arma, serviço. Porque, como eu falei para vocês, o estatuto é dos militares. Então, na aeronáutica, por exemplo, não existe corpo, nem arma, nem serviço. É só quadro. Quadro de oficiais aviadores. Quadro de oficiais intendentes. O meu quadro de oficiais especialistas da aeronáutica. Então não existe corpo, arma, mas no exército existe. Arma. Qual é a arma do cara? Infantaria. Qual é a arma do cara? Artilharia. Qual é a arma do cara? Cavalaria. E aí vai. E na Marinha existe corpo? Existe o corpo do fuzileiro, corpo da armada. E dentro dos corpos existem os quadros. Quadro de saúde, quadro complementar, quadro de apoio. Então por isso que o cara fala aqui, os diversos corpo, quadro, arma, serviço, que ele quer englobar todas as forças, porque cada um usa um termo. Beleza? Beleza. Mas o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que esses corpo, quadro, arma, serviço, especialidade e subespecialidade são fixados separadamente, o quê? Os graus hierárquicos inicial e final. Por exemplo, um oficial aviador, ele começa como aspirante a oficial e vai até tenente brigadeiro, que é o topo da carreira. Um oficial intendente, ele começa como aspirante oficial e ele vai até major, brigadeiro. Ele não chega a tenente brigadeiro. Só quem chega no topo é o aviador. Meu quadro aqui, eu chego no máximo a capitão. Então ele está falando assim, isso aí, o grau inicial e final, vai ser fixado separadamente para cada força. Na Marinha, só quem chega no topo de almirante de esquadra é o pessoal da armada. O intendente não chega. Do Exército, só quem chega, se eu não me engano, é o cara da cavalaria. Eu não tô certo, mas eu acho que, enfim, é uma arma lá específica, que ele chega no topo. Então ele fala, o inicial e o final desses diversos corpo, quadro, arma e serviço vai ser estabelecido separadamente para cada força. Beleza? Os militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, cujos graus hierárquicos tenham denominação comum, acrescentarão aos mesmos, quando julgado necessário, a indicação do respectivo corpo, quadro, arma ou serviço, e, se ainda necessário, a força armada que pertencerem, conforme os regulamentos ou normas em vigor. Você imagina o seguinte,
O cara tá trabalhando lá no Ministério da Defesa, onde tem pessoas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Aí eu vou botar um nome difícil aqui, Silva. Tá? Nome difícil pra caramba, aqui no Brasil. Até tá aqui, ó. Silva. É o terceiro sargento Silva. Aí o cara, terceiro sargento Silva. Aí o cara fala assim, todos os dois estão trabalhando lá no Ministério lá da Defesa. Aí o cara falou assim, pô, fulano, eu pedi pro Silva trazer o documento. Aí o cara fala assim, pô, que Silva? O Silva da Marinha ou o Silva do Exército? Aí o que o cara tá falando aqui, ó? Os militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, cujos graus hierárquicos têm uma denominação comum, na Marinha é terceiro sargento? No Exército é terceiro sargento? É. Então eles têm denominação comum, os graus hierárquicos. No Exército é major e na Marinha é capitão de corveta. Eles têm denominação comum? Não precisa. Mas se eles tiverem denominação comum, um é 3S e o outro é 3S. Aí o cara, pô, o Silva ficou de trazer o documento. Aí o cara, pô, o Silva do EB ou o Silva da Marinha? Aí o cara, quando julgado necessário, que nesse caso trabalhando todo mundo no mesmo prédio a indicação do respectivo corpo, quadro, arma ou serviço, ele tem que botar. Aí o cara, ah não, é o terceiro sargento do quadro de oficiais e intendentes. Ah, beleza. E esse aqui? Ah, esse aqui é do quadro de oficiais, terceiro sargento. Vou botar aqui um tenente aqui, né? Vou botar aqui, ó, primeiro tenente e primeiro tenente. Silva. Aí, esse aqui é do quadro de apoio. Quadro de oficial de apoio. Eles são quadro diferente. Aí o cara, ó, se houver necessidade, você indica o quadro de cada um. Os dois são o mesmo nome e o posto é idêntico nas duas forças. Aí o cara mandando botar o quadro. Aí ele falou o seguinte. Se ainda assim for necessário, quando a indicação do corpo, quadro, arma ou serviço, e se ainda necessário, a Força Armada que pertence. Aí vamos dizer que o cara é o seguinte, porra, o Silva ficou de trazer o documento. Que Silva é? O que é o EINT, do quadro oficial intendente. Aí o cara, pô, até aí então tu não me disse nada, porra. Que o outro também é, que o EINT, é o mesmo quadro das forças. Aí o cara, ih, agora ferrou. Aí o que o cara tá falando aqui? Aí tu bota, ó, primeiro tenente EB do Exército Brasileiro, que o EINT Silva. Aí o cara bota aqui, ó, primeiro tenente da Marinha do Brasil, que o EINT Silva. Aí agora não tem isso. Beleza? Então ele tá falando, ó, se for necessário, você bota o corpo, quadro, arma ou serviço. Se ainda assim for necessário, você bota a Força Armada que ele pertence. Aí não vai ter jeito. Beleza? Só se for irmão gêmeo, siamês. Porra, joga na loteria o número deles. Beleza? Sempre que um militar da reserva, remunerada ou reformado, fizer uso de posto ou graduação, deverá fazê-lo com as abreviaturas respectivas de sua situação. Então o cara chegou lá para ser atendido no hospital. Bom dia. Bom dia, senhor. O que eu posso ajudar o senhor? Ah, eu sou suboficial Paulão. Mas se ele for da reserva ou reformado, ele deve fazer uso com as abreviaturas respectivas. Ele tem que falar, eu sou o sub R1, que é a reserva remunerada, Paulão. Ou eu sou o sub-RF reformado Paulão. Então, se ele for da reserva ou reformado, ele tem que fazer, deverá, não é poderá não, deverá fazê-lo com as abreviaturas. Ele tem que falar para o camarada, indicar para o cara que ele é da reserva. Beleza? Ou então, que ele é reformado.
Olha o bizu aí, ó. Posto é o grau... Ela até acordou. Quando falando bizu, ela acordou rápido. Olha lá, posto é o grau hierárquico do oficial e a graduação é o grau hierárquico da praça. Importante, praças especiais, aspirantes, guarda-marinha e alunos de maneira geral. Alunos da escola militar, não é da escola pública, não. Os alunos das escolas militares são praças especiais e os aspirantes também. Agora esse daí é para confundir a cabeça mesmo do aluno. Esse 17 aí é para o cara sair daqui com dor de cabeça. Mas vamos lá. Artigo 17. A precedência entre militares da ativa do mesmo grau hierárquico ou correspondente é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei. Bom, vamos lá. Vamos dizer que tenha o suboficial alfa e o suboficial beta. Ele fala aqui a precedência entre militares da ativa do mesmo grau hierárquico. Graduação é o grau hierárquico da praça. Posto é o grau hierárquico do oficial. Mesmo grau hierárquico, então ou o cara tem a mesma graduação ou o mesmo posto. Esse cara é sub, esse cara sub. Eles têm a mesma graduação? Sim, eles não são oficiais. Então quem não é oficial tem graduação, não tem posto. Eles têm a mesma graduação? Tem. E aí? Quem é que vai ter a precedência hierárquica? Só tem uma vaga para um avião para ir para Natal. Tá lá, a vaga 10 dias de Natal. Bugre, papapá, tirar uma onda, camarão. Só tem uma vaga. O cara fala assim, ó, só tem uma vaga no avião. Quem é que vai? O sub-alfa ou o sub-beta? Vai ser a briga. Quem é que vai é o cara que vai ter precedência hierárquica. Ô, meu irmão, essa aí eu não vou perder. Para Natal, 10 dias, ida e volta? Não, eu quero. Então, quem vai é quem tem precedência. Mas e aí? Eles são do mesmo posto. Se esse cara aqui fosse o tenente alfa, o sub-beta perdeu. Mas eles são dois subs. Aí, o que o artigo 17 fala? Ó, a precedência entre militares do mesmo grau hierárquico ou correspondente. Por que correspondente? Pode ser um major do Exército e um capitão de corveta da Marinha. Eles são o mesmo grau? Não, são graus correspondentes. O major equivale a um capitão de corveta. Então, a precedência nesses casos é assegurada pela antiguidade, no posto ou na graduação. Aí o sub-alfa vai falar assim, ô beta, eu fui a sub em 2012, no dia 1º de janeiro. E você? Pô, cara, eu fui no dia 1º de abril, no dia da mentira, de 2013. Então, perdeu. Sou eu que vou para Natal. Porque esse cara é mais antigo na graduação. É no posto ou na graduação. No caso de sub, é na graduação. Beleza? Só que ele faz um adendo aqui. Salvo os casos de precedência funcional estabelecido em lei. Às vezes o cara é do mesmo posto ou graduação, mas está exercendo uma função que ele vai ter precedência hierárquica sobre o cara. Então, salvo esses casos aqui, como é que vai ficar resolvido a vaga para Natal? Na antiguidade do posto ou da graduação. Eu até falo para os alunos lá do EAOF, quando não tem o mesmo grau hierárquico, não tem que se falar em antiguidade. Se não tiver o mesmo grau hierárquico, é decidido
quem tem a maior precedência. Agora, quando eles têm o mesmo grau hierárquico, como é que vai estabelecer a precedência? É na antiguidade. Então, a antiguidade ela é só uma referência, um método utilizado para separar quem vai ter a precedência. Quem é que vai passar primeiro na porta. Quem vai ter a precedência. Beleza? Beleza. Entendido por enquanto? Vai ficar pior. Mas vamos lá. Vai ficar pior. Vai ficar pior. Parágrafo 1º, ele fala o seguinte: a antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou incorporação, salvo quando estiver taxativamente fixada outra data. Ó, a data do cara foi a promoção aqui. Ah, foi promovido em janeiro de 2012. E o cara 2013. Tá. Aí ele fala assim, ó, no caso do parágrafo anterior, havendo empate, a antiguidade será estabelecida. Opa, vamos imaginar que aqui houve empate. Quando é que você foi, Alfa? Fui em 1º de janeiro de 2012. E você, Beta? 1º de janeiro de 2012. Ih, agora pegou. E agora? Aí ele fala, ó, havendo empate, a antiguidade será estabelecida o seguinte. Critério A. Entre militares do mesmo corpo, quadro, arma ou serviço, pela posição na respectiva escala numérica. O que seria isso? Eu sou primeiro-tenente QOEA. Aí tá lá. Do quadro de QOEA, né? Entre militares do mesmo corpo, quadro A. Do quadro de QOEA, tem lá. Primeiro, 01. Primeiro-tenente Alfredo. 2. Primeiro-tenente Natanael. 3. Primeiro-tenente Mostarda. Aí vem a rela. Então ele está falando o seguinte: se houver um empate aqui, entre militares do mesmo quadro, corpo, arma ou serviço, quem vai estabelecer a precedência? Uma relação que vai estar, uma escala numérica, que a gente chama de tico-tico. Aí o cara olha lá no tico-tico. Pô, Alfredo, eu sou QOEA e eu também sou. O alfa e o beta também são. Então vamos ver lá no tico-tico. Pô, cara, eu sou o 7º e tu é o 15º. Então o 7º vai ser mais antigo. Beleza? Então se empatar aqui, esse camarada aqui, isso aqui vai ser estabelecido no tico-tico. Beleza. Tá. Agora vamos lá. Eu não entendi como que faz essa escala numérica? É pela passagem do curso? Isso, ela está perguntando como é que se faz essa escala numérica aqui. Então, a escala numérica acontece. Em 2012, eu fui para o curso de formação de oficiais. Aí chegou lá, tem provas lá dentro. São 5 provas. Aí você sai, são 200 alunos. Aí você sai com a tua média final. Aí, essa escala é dada pela média. Ah, o primeiro colocado é 10, o segundo 9,8, 9,7, 9,5, vai indo. Então, essa é a escala numérica. Eu chego lá, ó, quadro de oficiais especialista. O cara é primeiro-tenente e eu sou primeiro-tenente. Opa, nós somos iguais. Somos do mesmo quadro? Somos. Então, eu vou ver, se eu sou do mesmo quadro, eu vou ver direto na escala. Aí eu vejo lá. Pô, qual é teu nome? Ah, eu não lembro de tu não. Tu era moita na minha turma, mas eu sou mais antigo que você, que tá na escala aqui eu sou o 10º e tu é o 24º. Então, essa escala é por nota. Beleza? Então, se eles forem do mesmo posto ou grau hierárquico, mas forem do mesmo quadro, vai ser no tico-tico, na escala numérica. Tá. Nos demais casos, pela antiguidade no posto ou graduação anterior. Aí o cara fala assim, pô, Alfa, eu não sou do teu quadro. Eu sou do quadro de oficiais de apoio. E você é do quadro de oficiais intendente. Mas eu fui a sub em 1º de janeiro de 2012 e você também foi em janeiro de 2012. Eu cismo de botar quadro de oficiais, porque o cara não é sub, pô. Quadro QSS, quadro suboficial e sargento, e o cara aqui também é
que é botar QSSE, que é enfermeira, vamos dizer qualquer quadro, que eles sejam diferentes. Se eles são de quadro diferente, eu não consigo ver na escala. Só que esse cara foi a sub em janeiro de 12 e esse também foi em janeiro de 12. Aí como eu vou saber quem é que tem precedência? Aí que o cara fala, ó, pela antiguidade no posto da graduação anterior. Aí eu falo assim, ah, você foi a sub em janeiro de 12. Mas quando que você foi a primeiro sargento? Ah, primeiro sargento eu fui 1º de janeiro de 2009. E eu fui em 1º de janeiro de 2010. Então perdeu aqui. Então é isso que ele está falando. Eles vieram mantendo empatado, eram de quadros diferentes, não deu para ver aqui. E eu peguei o quê? No posto na graduação anterior. Tá. Aí ele fala assim, ó. Se ainda assim subsistir a antiguidade, recorrer-se-á sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores, a data de praça e a data de nascimento. Aí vamos dizer que tenha mantido tudo empatado. Foi a primeiro sargento igual, foi a segunda igual, foi a terceira igual. Pô, quando é que tu entrou? Ah, eu entrei em 15, 5, o outro entrou em 4. Opa, então eu entrei antes. Se for a mesma data, o que ele está falando? Ó, o último caso vai ser a data de nascimento. O último caso, o de mais idade, será considerado o mais antigo. O mais velho é que vai para Natal. Entendeu? Ainda estão decidindo ainda, né? Pô, mas não pode perder não, a passagem está cara. Então é isso, beleza? Se for do mesmo quadro, ele vai olhar no tico-tico. É fácil. O problema é se forem de quadros distintos. Você imagina um capitão de corveta e um major do exército. Eles são de quadros totalmente distintos. São dos postos correspondentes. Aí vamos dizer que os caras foram a major no mesmo dia. E aí? Somos de quadro, não posso ver no tico-tico. Capitão, mesma coisa. Tenente, mesma coisa. Escola, mesma coisa. Praça, mesma coisa. Dizem que já aconteceu isso. Pô, eu acho muito difícil, mas dizem que já aconteceu. Mas, no último caso, para o cara não ter dúvida do que vai fazer, o último caso é o de mais idade, vai para Natal, vai ser a precedência, beleza? Só que é o seguinte, nesse C aqui, ele coloca uma situação que na realidade tinha que estar antes desse último aqui, que é a data de nascimento. O que ele fala? Ó? Na existência de mais de uma data de praça, inclusive de outra força singular, prevalece a antiguidade do militar que tiver maior tempo de efetivo serviço na praça anterior ou nas praças anteriores. O que ele está querendo falar com isso aqui? O último, eu quero que você saiba que o último é a data de nascimento. Então ele vai vindo, ó. Sub, primeiro, segundo, terceiro, tudo certinho. Chegou a mesma data de entrada, mesma data de praça. Aí o cara, caraca, estamos empatados em tudo. Vamos para a idade? Aí o cara, não, peraí. Você era do exército? Eu entrei civil. Ah, eu entrei civil, garotão. Pô, eu tirei 1 ano de exército. Aí o cara tá falando o quê? Que a data de praça de outra força vale. Então esse cara que tinha 1 ano de exército vai ter a precedência. Aí no final de tudo, um civil, o outro civil. Aí vamos para data de nascimento. Beleza? Aí ele fala no D, ó. Entre os alunos de um mesmo órgão de formação de militares, de acordo com o regulamento do respectivo órgão, se não tiver enquadrado aqui. Então, se não tiver enquadrado nem no A, nem no B, nem no C, o que vai valer para os alunos? O que tiver no regulamento da escola. Beleza? É o que tiver no regulamento da escola. Então, geralmente, nas escolas são assim, são vários quadros. O cara vai ter uma relação? Não, são vários quadros. Aí ele não conseguiu enquadrar em nenhum, vale o regulamento da escola. Ela vai especificar quem vai ter precedência.